Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que poder que foi o encontro de casais. E eu fui muito edificado também por todas as palavras, mas pela palavra do pastor. E ele falou sobre Jacó, e eu vou falar sobre Jacó. E a Paola, nós assistimos muito filme ontem, pastor, que ela nem deu conta de vir. Não vai falar isso para ela, não. Ela vai ficar brava comigo. Mas foi muito poderoso, muito precioso. A gente acabou de chegar de viagem. Mas eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para você nessa noite, amém? Se chama mentalidade de Jacó e Esaú, amém? Ainda por um instante, abra assim as suas mãos em sinal de receber. Senhor, nessa noite nós colocamos diante do Senhor essa palavra. Senhor, fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor tem para liberar nas nossas vidas, Pai. Espírito Santo, usa a minha boca, Senhor, para falar da maneira certa, para que os teus filhos recebam essa palavra, Pai. Que não seja eu, mas seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, quantos conhecem a história de Jacó e Esaú aqui, amém? Quase toda a igreja conhece, né? Jacó e Esaú, depois você pode ler lá em Gênesis capítulo 25, conta a história. Eles eram filhos de Isaac e Rebeca, né? E eles eram irmãos gêmeos, porém a Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro, e Jacó veio segurando o calcanhar ali de Esaú, porque ele queria ser o primeiro. Ele desejava ser o primeiro, porque em Israel havia uma bênção que se chamava a bênção dos primogênitos. Todo primogênito ele tinha uma porção dobrada, né? Ele tinha vários aspectos dessa bênção, mas era basicamente, ele tinha uma porção dobrada de patrimônio com relação aos irmãos. Por exemplo, ele tinha 50% ali, vamos imaginar que tinha uma família, essa família tinha 4 filhos. O primogênito, ele tinha 50%, e os outros 3 filhos dividiam o restante. Então ele tinha uma porção maior, dobrada. E ele também tinha unções, né, unção sacerdotal, que era uma unção de sacerdote, ele seria o sacerdote da casa. Uma unção para reinar também, porque ele liberava a bênção, ele tinha uma unção real para liberar a bênção, para abençoar outras pessoas. E a Bíblia diz que Esaú nasce primeiro, mas Jacó desejava a bênção. E aí eu quero ler alguns textos. Lá em Gênesis 25, 27, diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, homem pacato, habitava em tendas. Sabe, quando você lê aqui, e você vê Esaú, perito, caçador, homem do campo, aí você já julga, Esaú teve uma história mais poderosa. Porque às vezes nós julgamos muito pela aparência, né? Mas Deus, como a Bíblia fala, quando ali o profeta foi na casa do pai de Davi, Deus fala através do profeta, que Deus fala para o profeta: eu não sou como homens que eu vejo a aparência, eu vejo o coração. E aqui nós vemos que Esaú, naturalmente, ele tinha tudo para ser mais abençoado que Jacó. Porém, não julgue ninguém pela aparência. Mas hoje eu quero falar sobre mentalidade. Quando eu falo aqui de mentalidade, eu não quero falar a mentalidade no sentido que às vezes é ensinado natural, mas a mente, de ter a mente de Cristo, amém? 1 Coríntios, aliás, diz que eu e você temos a mente de Cristo, amém? Fala assim: eu tenho a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, isso quer dizer que se nós temos essa mente, nós deveríamos acessar os pensamentos que vêm de Cristo também, amém? Nem tudo que você pensa provém de Cristo. Tem um livro da pastora Joyce Meyer, que é Campo de Batalha na Mente, é um livro muito poderoso. Acho que foi até o pastor Sérgio, quando eu converti, que me falou desse livro, e eu li esse livro, e é um livro que muita gente, quem já leu esse livro, amém? É muito poderoso esse livro.
E ela fala que nós temos que escolher o que pensar, porque a nossa mente é um campo de batalha. E tem pensamentos que não procedem de Deus. E aqui nós vemos que Esaú, ele era habilidoso, mas Jacó, ele habitava em tendas. Jacó tinha uma mente voltada para Deus, porque tendas naquela época, quem habitava em tendas, a tenda falava de alguém que era de oração, alguém consagrado. Se você for ver, Moisés, ele tinha o seu tempo com Deus em tendas. Abraão, né, Deus chama Abraão, e ele armava a sua tenda, né? Então a tenda fala de uma vida de oração, uma vida de dependência do Espírito Santo. Mas Esaú, ele tinha habilidades naturais. E aí, o que determina aonde você vai chegar, não são as condições que você nasceu, mas a sua mentalidade, aquilo que você crê, e aquilo que também você se posiciona. Porque hoje eu quero mostrar para você, porque que nem todos são abençoados. A bênção é para todos, amém? Mas por que muitos não recebem? Porque não se apropriam, não tomam posse. E hoje eu quero falar sobre isso com você. Sabe? Olha o que diz lá no verso 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. A Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo, Esaú lhe disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Olha que interessante. A Bíblia diz que Isaac, até o pastor falou um pouco sobre isso, né? Isaac era o filho do papai, e Jacó era o filho da mamãe. E isso trouxe muitos conflitos. Por isso que você tem que ir no encontro de casal, para você aprender, né, Jorginho? Nós aprendemos lá sobre criação de filhos também. Porque não tem que ter preferidos. Você tem que ensinar os seus filhos segundo o padrão de Deus, amém? E nessa família houve conflitos, mas eu não quero entrar nisso. Mas a Bíblia diz que Esaú chega um dia do campo, com fome, esmorecido, cansado, e aí ele fala para Jacó tinha feito um cozinhado, e aí ele fala para Jacó, me dá de comer, me dá esse cozinhado. Aí Jacó negociou, falou: eu te dou, mas me vende primeiro o direito, a primogenitura, me vende a sua bênção, me dá a sua bênção. E aí a Bíblia diz que Esaú vendeu. De certa forma ele não valorizou, ele não entendeu. E aqui eu quero abrir um parênteses: cuidado, porque nada no mundo espiritual é neutro. Às vezes você fala: não, Deus, eu estou aqui, ó, eu só vou. Talvez Esaú, eu estava meditando nisso, né, pastor? Talvez naquele momento ele pensou: eu vou fazer de conta que eu estou vendendo para Jacó, mas não vai dar nada não, eu sou o primeiro, eu sou o primogênito, não tem como, não ser eu. Mas cuidado, porque o espiritual é sério. Aquilo que você fala, as atitudes que você tem, é sério. Seus posicionamentos. Sabe, o que eu fico triste às vezes, que às vezes a gente convida alguns casais, e muitos casais, ou até para uma conferência, e aí às vezes você tem aquela mentalidade: não estou precisando. Misericórdia, eu preciso muito, eu fui muito edificado, e olha, meu casamento está abençoado, mas eu quero mais do Senhor, eu quero viver coisas maiores no Senhor, amém? Quantos desejam mais do Senhor? E Esaú aqui, ele negociou a bênção, ele trocou a bênção por um prato de lentilhas, sabe, ele trocou, em outras palavras, aquilo que era eterno pelo momentâneo. E aí eu quero te falar, nós estamos na graça. Eu também vou bater um pouco aqui depois, se o pastor achar que estou na lei, depois ele desprega o que eu preguei, amém? Mas deixa eu falar, e na graça você acha: eu estou perdoado. E de fato você está perdoado. Você pode pecar que você está perdoado, mas os seus pecados, as suas escolhas vão trazer consequência na sua vida. Deus te perdoa, Deus me perdoa se eu aprontar com a minha esposa, Deus me perdoa. Mas talvez o aprontar com a minha esposa vai custar o meu casamento.
vai custar a minha família. Deus te dá liberdade de escolher, mas você também vai ter que, junto com a escolha, arcar com as consequências da sua escolha. Então, aqui Esaú não pensou nisso. Ele trocou aquilo que era eterno pelo prazer momentâneo, pelo prazer da carne. Cuidado, olha, nós temos muitos jovens aqui, e nós vivemos uma geração, uma das mais, talvez, Jesus está às portas mesmo, porque a promiscuidade está muito grande. O ser humano, ele não tem mais valor. Não é que ele não tem valor, ele não se dá o valor, porque nós temos um valor imensurável, né? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, amém? Quando eu converti, eu lembro disso. Eu era um jovem perdido, uma vida promíscua, e eu falei, quando eu me converti, no encontro com Deus, em 2007, eu falei, eu vou ter só uma mulher a partir de hoje, a minha esposa, porque eu fui comprado, o preço que foi pago pela minha vida foi muito grande. Jesus me comprou e a minha vida é dele agora. E eu não posso me entregar para qualquer mulher. Sabe, então não negocie, se valorize, porque tem uma bênção muito grande sobre a sua vida. Mas Esaú, ele desprezou, trocou. Sabe, às vezes Deus tem te chamado para um nível mais alto, para um propósito maior. Eu não sei com quem Deus está falando aqui agora, mas é necessário você se posicionar. É necessário você mudar a sua mente hoje. Lá em Romanos 12:2 diz que nós só vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós mudarmos a nossa mente, quando nós acessarmos o que Deus tem. Amém, os irmãos aí em cima, amém? Glória a Deus. Deus tem coisas grandes. Eu estou lembrando um testemunho. A pastora lembra dessa situação. Eu estava uma vez servindo no encontro com Deus, o pastor também lembra, e eu levei uma jovem para o encontro, e foi antes de eu entrar na corte com a Paola, e eu estava em consagração, eu era um líder de jovem, eu estava esperando em Deus, a minha esposa, mas teve uma jovem muito bonita que ela começou a andar com a gente, e ela falou lá no encontro com Deus, ela falou, estou aqui no encontro com Deus, e todo mundo achava que ela estava buscando a Deus, e de fato ela buscou, hoje ela é uma mulher de Deus transformada, mas ela falou, eu estou aqui para ficar com Ele, e era comigo. E naquele momento, irmãos, eu era um jovem, eu estava carente também, eu também fui atacado, mas eu decidi me posicionar, e Deus me deu força para eu vencer, mas eu tive que fugir, eu comecei a evitar de ficar com aquela pessoa. Por quê? Porque eu poderia ter trocado o eterno, um casamento abençoado, um ministério abençoado, pelo momentâneo, pelo prazer da carne, como muitos hoje têm feito. Então hoje, a partir de hoje, se posicione, não negocie, sabe, você tem que buscar, qual que é a visão que você tem do seu futuro? Quantos querem viver o propósito de Deus, amém? Sabe, mas se você quer viver o propósito de Deus, haverá um preço. O preço às vezes é renunciar à carne, é renunciar ao mundo, é renunciar aos prazeres. O que tem eu ir lá no mundo? Não tem nada não, mas só que ninguém dá conta de viver no pecado e em Deus. Não tem como agradar a dois senhores. Então decida hoje se posicionar. Pastor Sérgio tem uma frase que ele diz assim, se você não tem uma visão clara da onde você quer chegar, o propósito que você quer alcançar, qualquer lugar que você chegar, é o seu propósito, é aquilo que aonde você chegar, você não pode reclamar. Então eu não sei quanto a você, mas eu tenho uma visão clara, eu quero viver o propósito de Deus, os sonhos de Deus, amém? Quantos querem viver? Diga glória a Deus. Os irmãos estão muito calados. Eu estou sendo duro? Se eu estou sendo duro, eu vou ser um pouquinho mais duro então, amém? Amém? Quantos estão recebendo essa palavra? Amém? Então o nível da nossa mentalidade, ela vem através da palavra, vem através de experiência, através de pessoas, através de ambientes. Então nesse final de semana, nós estávamos, os casais que foram, nós estávamos com um casal, com dois casais muito poderosos, o pastor Sérgio, a pastora Lígia, o pastor Márcio e a pastora Gisele. Nós acessamos coisas poderosas, não é, André?
Foi poderoso demais. Eu confesso que o pastor falou aqui, irmãos, e de fato, foi muito poderoso esse encontro. Foi muito forte tudo o que aconteceu ali. Mas por quê? Porque nós estávamos no ambiente, com as pessoas certas. E aí os ambientes que você está, você escolhe os ambientes. Semana que vem nós vamos ter uma conferência. Muitos não vão ir. Você está escolhendo o ambiente. É feriado, você não vai trabalhar. Dinheiro não é problema, que eu já falei que nós vamos abençoar quem não puder pagar. Quem vai ajudar eu a abençoar quem não puder pagar? Amém? Mais os irmãos aí, os empreendedores radicais, cada empresa vai adotar um irmão, amém? Por que você não vai buscar Deus? Viver esse mover? Mas presta atenção, Jacó, ele desejava a bênção, e Esaú, ele desprezou a bênção, ele desvalorizou. Fala assim comigo: tudo que eu desvalorizo, eu perco. Jacó perdeu porque ele desvalorizou. Aliás, Esaú perdeu. Ele desvalorizou, ele não deu valor. Sabe, às vezes você hoje lidera uma célula, você é líder em treinamento, você é um anfitrião, você é um discipulador. Valorize a posição que Deus te colocou. Eu amo ser pastor. Não é fácil, tem lutas, muitas lutas. Tem desejo de desistir. Eu acho só o pastor e a pastora que não tem esses desejos, né, pastor? Todos os dias você tem lutas, você tem batalhas, mas a nossa luta, ela não pode ser maior que o desejo de agradar a Deus, amém? Quantos querem agradar a Deus, amém? E aí, agradar a Deus é valorizar, é honrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Olha o verso 32, o que Esaú falou. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele desvalorizou. Olha o verso 33, então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Quantas pessoas têm desprezado o que Deus tem te dado? Sabia que Deus te deu sua esposa, seu marido? Não despreze o que Deus te deu, porque Deus é um Deus bom, amém? Sabe, eu louvo a Deus porque eu e minha esposa até postamos um vídeo hoje. Primeiro para o segundo ano de casamento nosso, nós tivemos, começou depois da lua de mel, irmão. Nós voltamos da lua de mel em Caldas, a lua estava de mel, aí veio a lua de fel, ficou tudo escuro, aí veio crise financeira, aí veio conflitos, falta de respeito, brigas, acusações, imaturidade de ambas as partes. E aí, perdeu-se o respeito, a amizade, o amor, perdeu a cumplicidade, perdeu tudo. Até o respeito é uma das coisas mais importantes para o casal. Até o respeito já havia se perdido. Mas Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele pode fazer tudo novo, amém? E Ele fez, Ele transformou. Hoje eu brinco, e todos os vídeos eu falo do ciúme. Mas não é porque a minha esposa, irmãos, e é bom que o seu esposo, a sua esposa tenha ciúme de você, amém? Ciúme controlado, até Deus tem ciúme, né? A minha esposa, ela falava, quando nós não estávamos bem, ela falava: pode arrumar outra mulher. Eu acho que ela falava isso porque ela sabia que eu era um homem de Deus, né? Que eu não ia arrumar. Mas é muito ruim você ouvir isso. Sabe, da mulher simplesmente falar: ó, você pode arrumar outra mulher. E hoje eu me alegro porque se eu estou lá na loja, eu estou atendendo uma cliente, ela começa a ver nas câmeras, se demorar demais, ela já falou: ai, mas esse atendimento está demorando, hein? O que está acontecendo aí? Esses dias eu estava na loja, ela falou: onde você está, irmão? Ela me chama de irmão. Aí eu falei: estou na loja. Aí eu estava no banheiro, né? Aí ela: uai, não estou te vendo. Eu tirei uma foto do banheiro. Daqui a uns dias ela vai pôr uma... Não vai não. Mas, irmãos, eu falo isso é bênção hoje.
Mas eu poderia ter perdido lá atrás. Eu poderia ter desprezado, desvalorizado. Sabe, às vezes, interessante porque Esaú, ele estava cansado, com fome, estava no meio de um, sabe, não é um momento certo para você tomar uma decisão, cansado, né? Cuidado nos momentos que você está num cansaço, com fome, passando por uma luta, porque decisões que você toma nesse momento, pode ser que depois não tem como voltar atrás. Então, descansa, busca a Deus, descansar, aqui fala também no sentido de você orar, e buscar a paz de Deus, para antes de tomar uma decisão, amém? Nunca tome uma decisão de baixa angústia, de falta de paz. A Bíblia diz que a paz é o árbitro no nosso coração, que a paz é o próprio Senhor. Então, se você está cheio de paz, você vai tomar a decisão certa. Esaú estava cansado e desprezou a bênção. Não despreze. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar nem os pequenos começos. Eu sinto falar isso também. Até coloquei aqui. Eu estava lembrando da minha loja, a minha empresa hoje, glória a Deus, nós temos algumas empresas fortes na área de suplementação em Rio Verde, mas a minha empresa, eu sei, informação, é a empresa que mais vende em Rio Verde. Mas o pastor me conheceu lá atrás, quando eu estava começando com a empresa, que a minha empresa ela não dava dinheiro nem para mim comer, tinha dias, nem para eu comer, para eu comprar um prato de marmita, eu não tinha dinheiro. Cheguei a passar fome trabalhando lá dentro. O Gabriel lembra desse, aliás, quando conheci o Gabriel, já tinha convertido, estava convertendo, né, Gabriel? Deus já estava abençoando. Mas, irmãos, não despreze. E eu sei que é só o começo, Deus vai fazer coisas grandes. Hoje a nossa loja, ela nos sustenta, ela sustenta a nossa casa, ela nos dá uma condição de vida. Deus tem abençoado através da minha empresa. Você pode comprar lá essa semana, amém? Que eu estou precisando vender, viu? Amém? Há de abençoar mais ainda. Amém? Glória a Deus, o Flávio falou que vai lá, né, Flávio? Irmãos, mas não despreze. Às vezes você está passando por luta na sua vida financeira, não despreze. Porque se Deus colocou você, se Deus colocou essa empresa nas suas mãos, se Deus colocou a sua esposa, o seu marido, o ministério, valorize, amém? Minha palavra hoje é para você, valorize o que Deus colocou nas suas mãos, amém? Fala para a pessoa do seu lado, valorize o que Deus tem colocado nas suas mãos. Sabe, irmãos, a Bíblia fala, eu não coloquei os textos aqui, mas que houve um momento que Mical, ela despreza Davi estava adorando ao Senhor, pulando, igual nós fazemos aqui, pula, dança, e Mical, a sua esposa, desprezou, falou, que vergonha, o rei está dançando, cuidado, ela ficou estéril por causa dessa atitude, não despreze, não desonre, não desvalorize. Golias desprezou Davi e perdeu a vida. Toda vez que você desprezar, você terá perdas. Toda vez que você desprezar e desvalorizar, você terá perdas. Então cuidado, porque nós tivemos há pouco tempo, né, agora, a morte do Silvio Santos, né? E ele começou vendendo canetas, né? Ele era camelô, né? Parece que vendia canetas, a história dele. Então, olha, às vezes, um simples vender canetas, o cara se tornou uma potência, um dos homens mais ricos do Brasil. Por quê? Porque Deus vai multiplicar aquilo que está nas suas mãos, amém? Amém? Deus vai multiplicar, mas valorize a bênção, deseje a bênção de Deus. Irmãos, Jacó, ele não teve uma vida muito... Eu não quero aqui entrar nos detalhes de como ele recebeu a bênção. Ele falhou, ele cometeu erros, né? Ele até mentiu. Mas uma coisa havia no coração de Jacó, o desejo de ser abençoado, amém? Então, às vezes você também falhou, mas há um desejo, toda a igreja agora, há um desejo no seu coração de ser abençoado, amém? Então, que hoje nós possamos mudar o nosso posicionamento e falar, eu vou começar a valorizar.
Por isso que nós falamos dos legendários, os irmãos ficam até bravos, porque eu falo demais dos legendários. Mas quando a gente vai para os legendários, né, André, a gente valoriza até o café da manhã. Lá o café é abençoado, mas o café da manhã da nossa casa é diferente. Cada detalhe, sabe? Aprender a ser grato por tudo que a sua esposa faz tanto por você. O pastor Márcio, posso falar aqui, né? Ele estava falando, ontem à noite ele pediu perdão na frente da esposa lá, né? Os irmãos estavam lá, viram, né? Porque parece que ela não trouxe uma camisa de manga comprida, e ele ficou chateado, ficou nervoso, e ele falou, meu Deus, como que essa mulher me aguenta? Ele falou, porque ele falou, ela arruma minha mala, faz tudo por mim, sempre arruma a mala, aí porque ela esqueceu uma camisa, eu fiquei chateado. E ele pediu perdão publicamente lá na frente de nós, dos casais. Eu achei maravilhosa a atitude dele. Mas sabe, às vezes a sua esposa faz 99 coisas boas, e uma coisa que ela falha, você critica. Ou o seu marido. Os irmãos aí, fala a Deus, pode falar mesmo, Deus. Valorize, encubra as falhas, valorize a bênção de Deus, valorize a sua casa, valorize o seu pastor, amém? Valorize o seu líder, o seu discipulador, valorize as reuniões, valorize o discipulado, valorize os eventos. Às vezes o irmão fala, tem muito evento. Irmãos, glória a Deus, porque a cada evento vidas estão sendo salvas, famílias estão sendo edificadas, sabe, a glória de Deus tem sido derramada sobre nós, amém? Valorize, para de criticar, porque você pode perder. Quando nós desprezamos, nós perdemos. Esaú desprezou, Esaú trocou o eterno, como eu falei, pelo momentâneo. Sabe, não troque. Sabe, interessante porque Jacó, Gênesis 32, verso 28, a Bíblia diz ali, Gênesis 32, que Jacó, ele luta com o anjo. Eu acho que os versos anteriores, pode voltar para mim, João? E ele luta com o anjo ali, e ele luta, e ele fala, eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. Quem já foi no encontro sabe dessa palavra, em Peniel, né? Irmãos, ele lutou, ele falou, eu não abro mão. Ele lutou com o próprio Deus, falou, não abro mão. Até que ponto você está disposto a ser abençoado? Olha aqui para mim, sabe por que às vezes nós não recebemos o que nós queremos de Deus? Porque de fato nós não queremos de todo o coração. Não há um querer de todo o coração. Porque quando há um querer de todo o coração, você fala, Deus, eu não vou parar de orar até que o Senhor me abençoe. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou lutar, eu não abro mão. Jesus falou isso lá do juiz Inico, né? Se eu não me engano, acho que é Lucas capítulo 18, pois os irmãos podem ler. Que a viúva chegava sempre no juiz e falava, julga minha causa, julga, ao ponto daquele juiz da cidade falar, não, eu vou ter que julgar a causa dessa mulher, ela não para de encher meu saco. Vou ter que julgar a causa dela. E aí Jesus fala, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé como esta na terra? Que fé é essa? Uma fé perseverante, uma fé que não desiste. Eu não desisto, amém? Sabe, não desista do seu chamado, não desista do propósito. Sabe, Jacó, ele foi abençoado, verso 28 diz, aí Deus fala para ele, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Presta atenção, Jacó foi abençoado, teve o seu nome mudado. Quantos conhecem um país chamado Israel? Todo mundo, né? Não precisa nem levantar a mão. O país Israel se chama Israel por causa desse homem. Um homem que entrou para a história. Quantos querem fazer história aqui, amém? A Bíblia diz que Jacó, ele gerou Judá, que gerou Davi, e de quem veio Jesus. Ele fez parte, entrou para a história, para a genealogia de Jesus. Eu não sei quanto a você, irmão, amado, amada, mas eu quero fazer história. Eu não posso passar por essa vida e não deixar uma história.
Eu preciso querer viver a história que Deus tem para mim. Você tem que querer viver a história que Deus tem para você. Eu não posso viver por você. Você tem que buscar e viver, amém? Quantos querem viver essa história com Deus? Mas Deus, Ele não aceita ser o segundo. Ele tem que ser o primeiro. Pastor, eu tenho que mudar para a igreja? Não. Você tem que simplesmente hoje falar para Deus: Deus, cumpra em mim o teu querer. Eu quero viver o teu propósito. Eu quero valorizar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sabe, Deus quer te usar, amém? Deus te deu dons, talentos, habilidades, unções. Deus já colocou fé no seu coração e Ele quer te usar. Ninguém fala amém? Quantos podem falar amém nessa noite? Então, não abra mão. Eu faço uma live, né? Café com fé. Tem alguns dias que eu desisto. Eu confesso para os irmãos, tem dias que eu não faço, porque eu não dou conta. Eu estou fraco, estou com luta. E não tem vergonha de falar, não. Mas normalmente eu faço quase todos os dias. Mas uma coisa eu não faço. Uma coisa eu não faço é desistir. Eu continuo fazendo. E a cada semana pessoas são abençoadas e edificadas. Porque Deus colocou no meu coração. E o dia que Ele mandar eu parar, eu paro. Mas enquanto Ele não mandar eu parar, eu não vou parar. Amém? Ainda que tenha dias que eu passo por lutas. Você consegue compreender isso? Que você vai passar por lutas? Que vai ter dias que você também vai falhar? Mas tem que haver um desejo no nosso coração. Jacó desejava a bênção. Sabe, quantos querem ser usados novamente pelo Senhor, eu falo. Sabe, eu não sei quantos a vocês, mas eu quero ser um instrumento de Deus para impactar essa geração. Eu quero ser um mensageiro de boas notícias. Eu quero, através do poder do Espírito Santo, curar pessoas que estão com depressão, pessoas que estão enfermas. Eu quero treinar pessoas para prosperar, para liderar, para cumprir o propósito. Eu quero fazer a vontade de Deus e cumprir o seu propósito. Eu quero viver a história que Ele escreveu para mim, porque a história que Ele escreveu é muito maior e muito mais poderosa que a minha. Sabe, eu quero confiar naquele que já escreveu a minha história, porque eu sei que no final tudo vai dar certo. Amém? Sabe, os irmãos do louvor já podem subir. Eu estou concluindo, mas eu quero que você preste atenção nisso. Esaú e Jacó simbolizam dois tipos de crentes: Esaú derrotado, Jacó vencedor. Esaú é o exemplo de alguém que desvalorizou, desprezou. Eu louvo a Deus pelo pastor Sérgio, que pastor Sérgio, até na hora que o irmão, esqueci o nome do irmão que falou do encontro, o irmão, esqueci seu nome, amado. Como? O Wagner, né? Eu falei na hora, falei para o Sérgio, Wagner falou com o cara errado, viu? Se ele queria desistir, não ir, falou com o pastor Sérgio, aí falou com a pessoa errada. Pastor Sérgio não deixa. No meu encontro com Deus, eu ia desistir do encontro, irmãos. Estava passando mal. Aí eu lembro que o meu líder na época era o Edson Mauro, me ligou e falou: vamos para o encontro. Eu falei: não, estou passando mal. Aí o Edson Mauro até insistiu, mas desistiu. Aí o pastor me ligou e falou: você vai no encontro com Deus. Falei: eu vou também desse jeito aí, né? E Deus mudou a minha história. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor, da pastora, porque acreditaram, não deixaram eu desistir. Tem alguém que é assim, chato com você? Às vezes sou eu na sua vida, né? Continua me amando. Continue amando, valorizando as pessoas que querem te levar mais perto do propósito, amém? Valorize pessoas que te amam, que não desistem de você. Esaú desprezou, aponta para o crente derrotado, mas Jacó aponta para o crente vencedor. Deixa eu te mostrar um versículo poderoso. Você sabe na história que Esaú quer matar Jacó, Jacó foge, vai lá morar com o tio dele, Labão, né? Aí ele se apaixona por Raquel, né? E aí ele trabalha 7 anos, aí Labão engana ele, porque ele enganou, foi enganado. E aí, mas depois ele volta para se encontrar com Esaú. E há uma restituição ali, há um perdão, algo muito poderoso.
E olha, eu quero que você só projeta para nós Gênesis 33, do 9 ao 11. E eu quero concluir com isso. Se tiver a versão ARC, tem? Revista e corrigida. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Só para você entender, o que Esaú fez? Estava voltando, brigado com Jacó. Jacó estava voltando para casa, brigado com o irmão. Falou: vou mandar na frente uns servos com boi, com um monte de presente. Boi, camelo, ovelhas, ouro, de certo, um monte de coisa. Aí os servos chegaram até Esaú para entregar, né? Jacó foi. Então você está brigado com alguém, manda um presente primeiro, e depois você vai lá pedir perdão, amém? Se tem alguém brigado comigo, eu aceito o presente, viu? Aí depois você pode vir, eu te perdoo, viu? Amém? Mas aí, olha o que Esaú fala. Esaú continuou desprezando, porque ele disse: ó, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Só que aqui Esaú não estava brabo com Jacó, mas ele já havia perdoado, mas ele desprezou os presentes. Mas olha o que Jacó diz. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento de mim. Toma-te, peço a minha bênção, que te foi trazido, porque Deus graciosamente tem me dado, e porque tenho de tudo. Volta para o verso 9. O que Esaú falou? Verso 10. Não, aliás, verso 9 mesmo. Ele fala assim: eu tenho bastante. Mas o que Jacó diz? Verso 11. Final. Porque tenho de tudo. Sabe aquele que vive o propósito de Deus? Ele não tem muito, ele tem tudo. Longe do propósito você pode ter muito, mas o muito, quem tem muito continua insatisfeito e vazio. Mas quem tem tudo não precisa de mais nada. Quantos querem ter tudo hoje? Só no propósito você tem tudo. Só valorizando a bênção de Deus você tem tudo. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, e eu quero orar nessa noite. Creio que eu não vou fazer um apelo, porque eu creio que esse apelo é para todos nós. Eu quero viver o propósito de Deus na minha vida, porque Ele tem feito tantas coisas, mas eu sei que é só o começo. Sabe, irmãos, nós estávamos lá no encontro com Deus. Tem uns irmãos e irmãs aí, eu estou vendo que foi no encontro. Quem estava no último encontro, os irmãos servindo ou fazendo? Erga a mão bem alto, faz assim, amém? Glória a Deus, muitos irmãos. E tem um momento lá que a gente escreve uma carta para Deus. E eu escrevi lá, eu falei: Senhor, eu quero alcançar milhões de pessoas para o Senhor. Eu quero que a minha voz alcance milhões de pessoas para o Senhor. E eu creio que o Senhor vai fazer. Por quê? Porque eu quero ser famoso? Não, porque nós temos uma palavra, nós temos um Deus tão poderoso, um Deus que mudou a minha história, um Deus que me curou, que me restaurou, que me deu vida, que me deu tudo. E eu quero falar para o mundo inteiro desse Deus. Eu quero pregar para o mundo inteiro desse Deus, porque Ele me deu tudo. Ele me resgatou da morte, Ele me resgatou da depressão, de um lugar de morte, de tristeza, me deu vida, me curou. E eu preciso falar desse amor. Quantos precisam nessa noite? Eu quero que nós vamos cantar um cântico ao Senhor. Eu quero que você agora entrega. Você fala: Senhor, eu quero valorizar a tua bênção, eu quero viver o teu propósito, eu quero te entregar a minha vida. Quem quiser vir aqui à frente, se ajoelhar, pode vir. Quem quiser vir aqui à frente, sinal de um apelo, de rendição, pode vir, ou lá na frente. Aleluia. Mas eu quero que você, agora nós vamos cantar um cântico que você vai entregar agora para o Senhor.